Olá, eu sou Cristina Botalo, esse é meu canal Cores da Cris e hoje eu vou mostrar para você como pintar em tecido usando stencils e o espessante acrílico EPAC da marca Corfix, que é um produto bem bacana que deixa a tinta para tecido mais consistente e mais fácil de aplicar com stencil. Você vai precisar de pincéis do tipo brochinha, que são esses pincéis redondos de cerdas duras, um stencil que eu aqui recomendo um natalino, né, para você já preparar uma decoração legal para sua mesa. Aqui eu vou fazer um jogo americano e eu estou usando uma placa de madeira preparada previamente com cola permanente. A cola permanente, que também é da Corfix, ela deixa a superfície da madeira adesiva. Assim você consegue esticar o tecido perfeitamente, ele não vai se enrugar na hora de trabalhar. Bom, eu vou pegar o stencil, que é um stencil de árvore de Natal, um tema que eu adoro estampar. Dá pra gente fazer uma decoração super bonita. E vou prender no tecido com pedacinhos de fita crepe. Esse é um recurso que a gente usa para o stencil não se mover. E você pode colocar vários pedaços assim em todas as laterais para ele ficar bem firme e fixo no lugar. Não tem necessidade de colocar em toda a volta, mas prenda bem, né, o stencil. Bom, aí você vai preparar a tinta para tecido da marca Corfix também. Eu vou colocar um pouquinho aqui na bandeja e a proporção que a gente deve usar é 1 colher de chá de tinta para 2 a 3 gotas de EPAC. Nesse caso do amarelo, como eu coloquei uma quantidade um pouco menor, eu estou colocando apenas 2 gotas, tá? Essa é uma medida para você misturar o EPAC, que é o espessante acrílico, com a tinta. Aos poucos você vai misturando e vai sentir que a tinta vai se tornar muito mais espessa e pastosa. E isso vai ajudar você na hora de trabalhar com o stencil, porque a tinta não vai vazar e não vai passar para o lado de baixo do stencil manchando o tecido. Então, usando esse primeiro pincel, um pincel brochinha, né, ou um pata de vaca, você vai dar batidinhas com a tinta que já está preparada com EPAC. E eu tô pintando aqui primeiro a estrela, né, a estrela da árvore de Natal, tô usando o amarelo ouro. E aí uma coisa interessante, né, que acontece quando a gente usa o espessante acrílico é que a tinta, como ela fica mais espessa, ela vai cobrir melhor. Então, mesmo usando um tecido colorido, você não precisa dar fundo. Eu preparei aqui já as tintas nas cores verde, é o verde grama e o verde kiwi. E eu já preparei naquela proporção, 1 colher de chá de tinta, você vai colocar 3 gotas de EPAC. E aí eu vou começar a pintar, né, a árvore com esses 2 tons de verde. Na verdade eu vou fazer uma mescla, uma mistura entre eles e vou usando a brochinha. Como eu falei, né, uma das coisas bem bacanas que o EPAC proporciona quando a gente aplica sobre tecido é que ele vai transformar a tinta, né, vai deixar a tinta mais consistente e também com maior poder de cobertura. Então, mesmo pintando um tecido colorido, você vai ter um resultado muito legal, né? Eu tô trabalhando aqui até com um tom que é o verde kiwi, que não é muito escuro, e aí ele cobre super bem o tecido xadrez vermelho. Aí eu preparei uma mescla, né? Eu misturei o verde kiwi com o verde grama, que é um tom um pouco mais escuro, e continuei fazendo do mesmo jeito, batendo com um pincel, pode ser um pincel brochinha ou um pincel pata de vaca, e fui pintando a árvore assim em degradê. Eu parti do tom mais claro, do verde kiwi, e fui mesclando um pouquinho com verde grama, e assim eu fui pintando. Você pode ter vários pincéis para trabalhar, como eu estou aqui com 3 pincéis diferentes, mas se você tiver apenas um pincel assim, basta você lavar com água. Lembre-se que a tinta para tecido é também uma tinta acrílica e é justamente por isso que a gente pode usar o EPAC, que é um espessante para tintas acrílicas, e a gente pode trabalhar perfeitamente com ele. O EPAC pode ser usado também com tintas acrílicas decorativas, não apenas com a tinta para tecido.
Você pode usar com a tinta Decorfix fosca, Decorfix brilhante e até mesmo com a Decorfix metálica. Ele vai transformar as tintas numa tinta mais consistente, mais pastosa, que você pode aplicar em relevo ou assim facilmente com stencils. O que eu mais gosto nessa técnica sobre tecido é que não tem chance da tinta vazar e passar por baixo, porque como ela está muito mais consistente, né, mais pastosa, ela fica realmente na superfície, na área que a gente está colorindo. E aí ela se torna mais opaca, né? Ela vai cobrir melhor, você não precisa nem fazer um fundo e ela também não vaza, não passa para o lado de trás do stencil, que pode acontecer quando a gente usa a tinta sem o EPAC, né? A tinta normal. Bom, aí vem uma dica importante que eu quero dar para vocês, né? A gente deve retirar o stencil imediatamente após a pintura. A gente não deve esperar secar, porque isso poderia estragar a pintura depois de retirar. Aí você já vê como ficou bacana o resultado, né? A tinta ainda está bem úmida e ela demora um pouco mais para secar quando a gente usa o espessante acrílico, mas ela vai secar em algumas horas, de um dia para o outro. Você pode usar outros stencils, você pode aproveitar a tinta para fazer mais uma pintura. E o stencil que você usou, você reutiliza também. Basta lavar com água, com esponja, água corrente, que você tem um stencil pronto para ser usado. Depois de completamente seca a tinta, né? Eu esperei até o dia seguinte, você já pode retirar o tecido da placa. E você já pode utilizar. A fixação completa da tinta leva 72 horas. Bom, se você gostou dessa dica, gostou de conhecer o EPAC, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que também vão gostar. Inscreva-se no meu canal, porque aqui sempre tem uma ideia bacana, uma dica legal, uma técnica que você vai curtir. Essa foi a pintura com EPAC, espessante acrílico e tintas para tecido.